Olá pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à minha live de hoje. E para começar, eu vou me apresentar aqui para vocês, porque tem sempre pessoas novas chegando por aqui. Meu nome é Keila Oliveira Alves, eu sou psicóloga. E este canal aqui no Instagram eu tenho para falar com vocês sobre ansiedade, que é o foco do meu trabalho como psicóloga, e também sobre as emoções que essa ansiedade gera no cotidiano das pessoas aqui, certo? E lembrando a vocês que toda quinta-feira ao meio-dia temos live aqui no canal do Instagram. Sempre com um título, um tema novo, mas sempre desse contexto de ansiedade e emoções, ok? Então vamos lá, vou explicar para vocês o motivo do título e qual então é o título e o tema de hoje. Então o título e o tema de hoje é Minha História com a Psicologia. E esse título e esse tema eu defini primeiro porque eu acredito ser uma oportunidade boa de passar a vocês, meus seguidores, minhas seguidoras, o meu porquê de ter escolhido a psicologia, de ser psicóloga, o meu porquê de gostar tanto dessa área e gostar tanto da psicologia clínica em si. E também porque hoje contar uma história como essa, num dia que é muito especial, dia do professor, dia dos professores, que eu particularmente sempre gostei muito dos professores que eu tive. É claro que tem uns que a gente acha que é mais chato, que exige muito, mas claro que todos eles, se não fosse por eles e todos eles, não teria me formado e não teria tanta história para poder contar aqui para vocês hoje, certo? Então vou começar com essa minha parte da história e espero que vocês se inspirem com essa história. Essa é a minha intenção. Espero também que, se vocês se sentirem à vontade, compartilhem comigo as suas histórias. Pode ser um pouquinho pelo comentário aqui na live mesmo. Eu vou deixar essa live gravada, então ela vai estar aqui no IGTV do Instagram. Então pode postar também lá comentários sobre o que você achou dessa história, ou pode me chamar então pelo direct aqui pelo Instagram, ou também eu tenho uma página lá no Facebook que vocês podem me encontrar e me mandar mensagem por Messenger por lá, ok? Então vamos lá, vou começar agora a contar essa história. Então, por que eu decidi fazer psicologia e porque eu tive a ideia de ser psicóloga e não talvez outra área de humanas, não talvez outras áreas. Eu me identifiquei muito aos 15 anos, em 2001, com uma entrevista de uma psicóloga na TV, onde ela falava sobre o seu trabalho e ela também falava quão era gratificante atender as pessoas e poder ajudar elas a diminuir o sofrimento de ansiedade, de depressão e algumas outras situações que aparecem na vida dos pacientes. Então aquilo me chamou muita atenção porque eu sempre tive essa ideia de que quando eu me formasse, quando eu decidisse qual profissão eu iria seguir, seria alguma que pudesse fazer diferença na vida das pessoas, que não fosse simplesmente me dedicar a um trabalho por renda ou somente por querer reconhecimento naquela área, mas sim poder fazer realmente diferença na vida das pessoas. Eu vi ela dizendo que a profissão dela, com os relatos dos pacientes, mostra o quanto ela faz diferença na vida das pessoas e que ela realmente ajuda, que elas fiquem melhores, que elas consigam viver por elas mesmas esse dia a dia. Eu tinha um percurso
que eu deveria seguir para conseguir, porque aos 15 anos eu não ainda tinha, aos 15 anos eu havia terminado a 8ª série, então eu não tinha ainda terminado o ensino médio e nem começado o ensino médio para conseguir já poder me inscrever para a faculdade e talvez poder já cursar essa profissão. Então, o que eu fiz? Eu entrei no ensino médio, e lá em 2002, quando eu entrei no ensino médio, havia um processo que eu não me recordo agora o nome, que a cada ano do ensino médio, tanto primeiro, segundo e terceiro colegial, você poderia escolher, você poderia fazer a cada um desses anos uma prova para prestar vestibular nas faculdades públicas, nas universidades públicas do seu estado e do Brasil. Então, eu fiz a cada ano essas provas para psicologia já, porque eu já tinha definido que era psicologia e eu não conseguia passar. E eu sempre gostei muito de estudar, mas eu nunca fui aquela aluna que focava várias horas por dia ali no estudo para conseguir, então, uma nota favorável para passar para psicologia. Então, o que acontecia dentro da minha casa? Na minha família, pai sempre quis que eu e o meu irmão nos formássemos na área, formássemos como médicos. Porém, nem eu, nem o meu irmão não gostamos nem da área de sangue, nem na área muito do ambiente hospitalar. Então, preferimos sim ficar eu preferi ficar na área de humanas e avisei meu pai, eu não vou ser médica, eu vou ser psicóloga, que tem algo ali muito a ver, ali área de humanas, que mais ou menos tem a ver ali com o médico, porque muitos pacientes nos chamam de doutor, doutora. Então isso seria ali já para o meu pai um acalento, porque era próximo de um médico. Então para ele que nós deveríamos escolher médico pela renda, pelo status. Então eu optei por não ser médica, ser psicóloga. E foi uma decisão que eu tomei muito claramente, assim, não tinha dúvidas da escolha que eu havia feito. Então eu decidi começar a fazer os vestibulares a cada ano. Como eu não havia passado no vestibular para psicologia em nenhuma das séries do ensino médio, eu optei e falei, agora tenho 18 anos, terminei o ensino médio, vou fazer o quê? Vou continuar tentando passar no vestibular para psicologia. Então, fui dando prioridade às outras coisas, mas a todo ano eu fazia a prova do Enem ou prestava o vestibular das universidades públicas aqui da minha cidade e do meu estado. Mas também não dava certo. Então, eu falei, vou continuar fazendo isso e uma hora vai dar certo. Então, nesse meio tempo, com 21 anos eu me casei, decidi continuar trabalhando na área que eu trabalhei na área de RH e departamento pessoal, então já era um ambiente que o psicólogo conhece, da área organizacional que nós chamamos, mas não era a parte clínica, que é o que me brilhava sempre os olhos, desde depois que eu finalizei a faculdade. E desde quando eu entendi nessa entrevista dessa psicóloga que o trabalho que ela exercia era de ajuda às pessoas ali na clínica, que era o contato de entender qual era as queixas que os pacientes traziam, para que ela pudesse ali fazer a diferença realmente na vida dessas pessoas. Então, em 2013, com 27 anos, eu decidi que eu ia fazer particular, que eu ia prestar então vestibular para psicologia e seria numa faculdade particular, porque na pública não tinha dado certo, não tinha funcionado, eu não estava estudando o suficiente para isso. Então, em 2013, com 27 anos, eu comecei a fazer a faculdade de psicologia. E a faculdade de psicologia, para você se formar, são 5 anos. Então, em 2017, eu me formei com 31 anos. E a partir de março agora, de 2020, eu optei, então, por trabalhar como psicóloga clínica. E os meus atendimentos são online, principalmente porque foi no meio desse momento que estamos que eu decidi, e por ter saído também desse outro emprego que era
em uma empresa, era um emprego então efetivo, então eu recebo esses pacientes online, né? Eu recebo então pelo atendimento que eu faço pela plataforma Zoom, e esses atendimentos são uma vez na semana e são online. Então, é uma praticidade que nós vivemos atualmente, que não precisa preocupar com estacionamento, não precisa preocupar com ter que se locomover para algum lugar, pode ser onde você estiver, só precisa ser um local que tenha sigilo, um local que tenha o menos barulho possível e que você tenha acesso a uma internet, e pode ser pelo celular ou pelo computador. Então, a praticidade aí do atendimento psicológico online. E falando sobre essa questão do atendimento online, do atendimento psicológico e particular aqui do atendimento online, e sim, os pacientes aderem muito. Eles inclusive falam que até preferem, porque não tem essa questão de ter que, né, se programar para se locomover e sair. Uma experiência bem muito boa e grande dos pacientes. E eu quero então dizer para vocês que muitas vezes nós desistimos, né, do sonho, porque desde criança, adolescente, temos vários sonhos e pensamos no futuro. E queremos que esse futuro muitas vezes seja parte da nossa vida adulta, que seja parte ali do que você realmente quer fazer todos os dias, como trabalho, como profissão. Então, quero que essa minha história inspire e promova em vocês esse pensamento. Acho que não é porque lá há muito tempo atrás você imaginou que seria de uma forma que não foi até hoje, não foi da forma que você planejou, você ainda não alcançou aquilo que você almejou, mas que você então ouça essa história aqui e se inspire em continuar. Porque sim, nesse meio tempo aconteceram várias coisas e por isso, mas mesmo assim eu continuei com aquele sonho de que eu iria me formar e era com essa profissão que eu queria viver e trabalhar. Então, eu vou dar aqui para vocês 3 dicas para que você também, como eu, continue aí, se você ainda não chegou a alcançar o sonho que você tem, na vontade do que você quer fazer aí para o resto da vida, ou até que você mude de ideia, porque também aqui, né, enquanto se a vida pode mudar de ideia. Então, se hoje você ainda tem essa mesma ideia de continuar naquela profissão ou naquela faculdade, ou no que você realmente decidir aí que é sonho, que é vocação, que é dedicação, que você vai se empenhar e vai se sentir bem fazendo, não desista, não desanime, porque vai dar certo. É só focar, se estabilizar melhor aí na hora que mais for possível essa conquista, mas vai dar certo. Então vamos lá, 3 dicas para vocês aí se inspirarem e começarem a querer fazer aí um movimento a partir de hoje, para que você possa alcançar a sua profissão sonhada, a sua conquista, às vezes até de algo que seja que você precisa comprar, então algo que seja de você precisa estar bem financeiramente para conquistar algumas vezes. Então, realizar sonhos de casa, realizar sonhos de poder ter um carro, às vezes de poder tirar um tempo ali para a criação dos filhos, né? Então, você precisa se organizar e alcançar, então, essa possibilidade. Então, para isso vão 3 dicas. Então, vou dar aqui 3 dicas para vocês agora, certo? Então, primeira dica, para que você possa começar hoje um movimento de mudança e de tentar ir alcançar os sonhos que você ainda tem para realizar, não espere o outro. Então, é isso mesmo, não esperar o outro. Por quê? O sonho é seu, você precisa muitas vezes de alguém para te apoiar, para que você dê o primeiro passo, e eu estou fazendo esse papel aqui para vocês, então eu venho aqui pedir para que não espere pelo outro, não espere o outro te falar assim, não, agora é a hora, tá na hora de fazer, não, você decide a sua vida, você é responsável
pelo seu caminho e você precisa tomar essa decisão de falar assim, é agora. Eu só tenho esse plano que é seguir agora nessa profissão ou nessa escolha que eu estou fazendo aqui. E se posicionar para que ninguém te tire daquela decisão. Então, segunda dica, siga o seu caminho, mas não esqueça o seu maior sonho. E é isso que, né, com essa minha história eu vim aqui contar para vocês. O maior sonho era ser psicóloga, poder trabalhar então com a psicologia clínica. E eu segui nesse meio tempo, fui fazendo outras coisas, fui pensando em outras coisas, mas aquele sonho não saía da minha memória. E então eu tive um tempo, eu consegui então escolher esse momento de 2020 para virar essa chave. Então faça isso você também, é uma dica que eu estou dando aqui, estou te deixando aqui. Siga, mas não desista do seu maior sonho. Terceira dica, não é tarde. Não tem aquela famosa frase de que nunca é tarde? Enquanto a vida, há esperança. São aquelas frases que são metáforas, mas que são verdade e que fazem diferença quando a gente pega essa frase, deixa no cantinho, deixa ali num lugar bem visível, de preferência se você deixar num post-it, no lugar que você mais vai, por exemplo, na porta da geladeira, no espelho do banheiro. Então, deixar em lugares bem visíveis essa frase para que você não desista do que você pretende, do que você sonha, e que não é tarde. Não é tarde se você hoje tem 30 anos, não é tarde se você tem 40, não é tarde se você tem 50. Nós temos relatos aí, inclusive na mídia, de pessoas já com 60 até 70 anos, que conseguem então realizar seu sonho de ser o profissional que eles sempre quis ser desde os 15 anos, desde os 18 anos, e que não havia sido possível, mas que agora foi possível. Então, nunca é tarde, não é tarde, para que você vá em busca do sonho, para que você vá em busca do que você realmente almeja. Muitas vezes pode não ser uma profissão, pode simplesmente ser poder mudar de vida, né? Mudar de emprego. Você tem ali as ferramentas para poder ter um emprego diferente, para poder ter uma vida diferente. Uma vida até muitas vezes financeira, que às vezes você tá ali tão acomodado naquele lugar, naquela situação que você está, que você não consegue ver uma saída, não consegue ver perspectiva. Não se esqueça disso, não se esqueça do seu sonho e da sua motivação desde criança, desde a adolescência, porque essas motivações que nós tivemos nesses momentos da nossa vida, que são momentos de decisão, são momentos em que a criatividade, muitas vezes, estão ali muito mais presente, estão ali muito mais no seu cotidiano, porque tem muito mais tempo para pensar, muito mais tempo para criar coisas, imaginar. Então, a imaginação da criança e do adolescente é ali muito mais fluida. Então, é essa hora, é esse momento que você precisa voltar para rever o que você tem aí de perspectiva e para poder fazer a diferença no seu caminho, na sua vida. E muitas vezes na questão da ansiedade, que é algo que eu falo muito aqui, e nas emoções, que a ansiedade vem de como você lida com as suas emoções no dia a dia. Então, sintomas que você tem, que são reações no seu corpo das emoções que você vem guardando aí, ou que você mesmo que vem expressando, não tem expressado da forma necessária, e o seu corpo vai te demonstrar que você não está fazendo tudo isso muito bem. Então, para isso também, para que a ansiedade possa diminuir, para que você consiga ir se adaptando bem às dificuldades, aos obstáculos que tem aí no seu caminho, foca nisso, foca nessas 3 dicas que vão fazer com que você possa, pelo menos a partir de hoje, repensar um pouco essas coisas e repensar no que você pode fazer aí de diferente, certo? Então, vou dar alguns recados aqui para vocês. Primeiro recado é que eu sei que psicólogo, para muita gente, ainda é um tabu, ainda é uma decisão difícil, porque tem que se expor para esse profissional, tem que contar a história da sua vida.
tem que contar coisas que às vezes você não conta nem para si próprio no espelho, conversando com você lá no espelho. Muitas vezes você não acha que não precisa, porque você sempre deu conta de lidar, você sempre deu conta de lidar com tudo que acontece aí com você mesmo, com as suas emoções, com as situações do dia a dia, com o estresse, né, desse dia a dia. Então você acha que não precisa de um psicólogo, você acha que pode conversar com um amigo, pode conversar com alguém que você confia, que é a mesma coisa, que vai dar tudo certo mesmo assim. Você também muitas vezes acha que não é para você porque psicólogo é caro, é um profissional que tem um valor muito alto da sessão e você acredita que não vai dar certo, que você não vai conseguir pelo valor que você não tem no momento. E eu quero te contar aqui que eu, nesse canal aqui do Instagram, no meu perfil do YouTube e na minha página do Facebook, eu tenho vários vídeos que falam sobre isso, sobre os medos, os receios, as objeções que muitas pessoas ainda têm com o psicólogo, com a psicóloga. E então, eu desmifico para vocês aqui, nesses 3 canais, essas questões. Tenho aqui na minha bio o meu contato de Saiba Mais, caso vocês queiram me contatar para tirar dúvida, para saber melhor então como funciona a profissão do psicólogo, como é as sessões, para que você fique mais tranquilo, entenda melhor esse profissional, que muitas vezes aí você acha muitas coisas. Então, para você ter certeza, siga minhas redes sociais, aqui no Facebook e aqui no Instagram, é psicóloga Keila Alves. No YouTube é psicóloga Keila Oliveira Alves. E como eu disse lá, eu tenho os vídeos que vão te auxiliar nessa questão de clarear o seu entendimento sobre esses receios que você possa ter. Tem também vários vídeos falando sobre a ansiedade em si, sobre as emoções que geram no seu dia a dia e que a ansiedade pode aparecer na demonstração dessas emoções. E aqui na minha bio, então, eu tenho um link que chama Saiba Mais. Quando você clica nesse link Saiba Mais, você entra em um perfil que aparece os meus contatos, meu contato de WhatsApp, o meu contato das minhas 3 redes sociais, então, que eu acabei de passar aqui para vocês. Clica nesse link aí na bio de Saiba Mais, que eu vou adorar receber a sua dúvida, o seu posicionamento. Se você quiser compartilhar também algo sobre essa live, eu vou deixá-la gravada aqui no Instagram, no IGTV, e também na página do Facebook. Se você quiser deixar lá algum comentário, eu vou adorar ler, vou ficar muito feliz com o carinho e com a atenção lá de vocês. E para falar um pouquinho sobre como é o atendimento, o meu atendimento como psicóloga, eu vou falar para vocês então um pouquinho de como funciona a questão da sessão. As sessões comigo são realizadas no período de 50 minutos. Então, o horário é definido entre a minha agenda e a necessidade e possibilidade do cliente de melhor horário, sendo de manhã ou à tarde. E essas sessões acontecem uma vez na semana. São sessões sigilosas. Então, tudo que acontece, o que é falado dentro da sessão, fica somente ali entre mim e o paciente. Só é falado algo para um terceiro, para algum familiar, por mim, psicóloga, quando é algo muito grave que tem risco à vida do meu paciente. Tirando isso, tudo é feito só em anotações gerais guardadas, que ficam com o meu relato escrito, e caso precise em algum momento, questão de justiça, questão de risco de vida desse paciente, é informado, passado para outras pessoas. Essas sessões, como eu disse, acontecem uma vez por semana, todas as semanas,
tem uma duração de 50 minutos, precisa, como eu faço um atendimento online, então o paciente e eu mesma precisamos ter acesso à internet, uma internet boa para que a conexão não caia, para que o atendimento seja de qualidade, que eu estou entendendo o que o paciente está falando e ele também me entende. Então precisa de acesso à internet bom, precisa de um local que seja com menos barulho possível. Precisa então que esse local seja de sigilo para o paciente. Então, preciso que o paciente também tenha esse local para poder ser feito esses atendimentos. E esses atendimentos também vão postergando para períodos maiores de afastamento. Então, por exemplo, você começa a fazer a terapia com o psicólogo, cada semana uma sessão. Ok, então você começa a ter uma melhora e esses encontros começam a ser de 15 em 15 dias. Então, um encontro a cada 15 dias, depois passam a um encontro ao mês, e assim vão se aumentando a distância desses atendimentos, porque o psicólogo e você entende que a partir daquele momento você já consegue viver ali o seu dia a dia sem precisar ser tão frequente as sessões. E é isso que acontece nas sessões com o psicólogo. O psicólogo, junto com o paciente, consegue, com as técnicas que ele utiliza, consegue desenvolver no paciente a possibilidade dele conseguir conviver com as reações da ansiedade no seu dia a dia, consegue já lidar com esse momento, com o que fazer nesse momento. Então, eu como psicóloga ensino os meus pacientes a técnica de relaxamento para na hora das crises de ansiedade conseguir relaxar, entender que aquele momento ali passa e que pode a cada dia então repetir esse processo na casa, porque são técnicas que o paciente tem que conseguir fazer para que ele possa, porque o intuito do psicólogo é que esse paciente consiga melhorar ele próprio. Então, é ensinado técnicas para que ele consiga viver cada dia melhor e um dia ele poder ter alta do psicólogo e conseguir então viver no seu dia a dia, na sua rotina, como tem que ser. Mesmo que muitas vezes pode ser que a ansiedade não termine, porque ela faz parte do ser humano, mas ela consegue voltar a ter um equilíbrio. E é isso o propósito, a conseguir que a sua ansiedade seja equilibrada. É esse o foco do meu trabalho e é isso que eu faço aqui pelos pacientes. E você consegue ter vida diária convivendo com a ansiedade e ela não te atrapalhando mais, não te impedindo de fazer as coisas que você já gostava e sempre fez, certo? Então, é isso. Agradeço muito pela atenção, participação aqui de vocês. Lembrando que próxima quinta-feira, ao meio-dia, tem uma nova live, sempre com um assunto novo, com um assunto ligado à ansiedade e às emoções. E qualquer dúvida, então, me chamem aqui no link do Saiba Mais, que vão acessar direto o meu WhatsApp comercial ou mensagens por direct também, por esses canais aqui das redes sociais. Muito obrigada pela atenção de todos. Até o próximo vídeo, até a próxima live quinta-feira que vem. Um abraço, tchau, tchau!